Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, diz bem assim: o título é As virtudes devem ser cultivadas. Aleluia. No versículo 12 diz bem assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Aleluia. Nós temos que se vestir como eleitos de Deus. Mostrar ao mundo que somos diferentes. Que os eleitos de Deus são a luz do mundo. O sal da terra. Aleluia. Ou seja, os eleitos de Deus é que vão herdar a cidade santa, a nova Jerusalém. Então nós temos que se mostrar como pessoas de Deus. Aleluia. Santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia. Olha só, temos que ser santo. Santo significa separado. Separado do mundo, das coisas do mundo, do pecado, do erro, do engano. Nós temos que ser separado, santo. Ou seja, viver uma vida de santificação. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E isso, quem quiser ter a salvação. Aleluia. Santos e amados, de ternos afetos e de misericórdia. Tem que ter afeto pelo próximo, tem que ter misericórdia. A própria palavra de Deus diz: terei misericórdia de quem tem misericórdia. Então, quem não tem misericórdia do seu próximo, também Deus não tem misericórdia dessa pessoa. Isso é forte. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aleluias. Então, de bondade, temos que ser pessoas boas. Bondade é de bom. Um homem de Deus tem que ser bom. Uma mulher de Deus tem que ser uma pessoa boa. De humildade, ser humilde. O próprio Senhor Jesus falou: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, quem aprende com o Senhor Jesus se torna humilde. Não fique querendo ser melhor do que ninguém, mais do que as outras pessoas. Não, ele é humilde. Aleluias. De longanimidade. Ou seja, longanimidade é de longa vida, né? De ser longo em tudo, tanto em vida como longanimidade na presença do Senhor. Nós temos que ficar na presença do Senhor até nós partir. Porque o Senhor Jesus, ele mesmo falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente tem que ser perseverante até o fim. Não é só um pouco, não. É na longanimidade. Enquanto vida tiver, temos que ser perseverante. Aleluias. Suportai-vos uns aos outros. Oh, glórias.
Isso em Colossenses capítulo 3, no versículo 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Nós temos que suportar uns aos outros. Nós temos que perdoar mutuamente. Ou seja, de toda hora, diariamente, nós temos que perdoar. E temos que suportar uns aos outros. Às vezes, parece não ser fácil, mas quando você pede sabedoria para Deus, você pede força para Deus, e você realmente você quer ter a sua salvação, se torna difícil, ao mesmo tempo fácil, porque você vai pensar na sua salvação. Você tem que agir de acordo com a palavra de Deus, porque se não fazer igual está na palavra de Deus, não é salvo, não. Nós temos que suportar uns aos outros. Aquela pessoa que te aborrece ali, você tem que suportar ele. Você tem que orar por ele, tem que abençoar ele. Se você quiser ser uma pessoa, se você quiser ser filho ou filha de Deus. Porque está escrito isso. Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 43 e 44. Nós temos que amar uns aos outros, orar para aquelas pessoas que nos odeiam, que é o nosso mal, que nos persegue. Nós temos que, para que se tornemos filho do nosso Pai Celeste. Esse Pai Celeste é Deus. Aleluia. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Temos que perdoar. A pessoa que não perdoa também não é perdoado. A pessoa que nega o perdão por uma pessoa aqui na terra, também Deus ele não perdoa essa pessoa. Se você não perdoa, você não é salvo. Para você ser salvo, você tem que perdoar. Então você que tem dificuldade em perdoar, aprenda a perdoar pelo seu próprio bem, para o bem da sua alma. Aleluia. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Aleluia. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha aí. Caso alguém tenha queixa de outra pessoa, do mesmo jeito que o Senhor Jesus perdoou a gente também temos que perdoar essa pessoa. Isso é forte. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. O amor tem que estar acima de tudo. Quem tem amor tem Deus. Quem não tem amor não tem Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. Quem tem Deus tem amor. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é perfeito. Deus é perfeito. Aleluias. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ainda é para a gente ser agradecido, porque nós somos chamados para ser o corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. Pode ter 5.000 pessoas, mas
todos são um só no corpo de Cristo, ou seja, todos são um só em Cristo Jesus. Todos fazem parte do mesmo corpo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Inclui-vos e inclui-vos e aconselhai-vos mutuamente. Aleluias. Sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Aleluias. Tá vendo? Nós temos que estar sempre louvando a Deus com salmos. Você tem que estar sempre em espírito ali, falando onde você estiver, na rua, no trânsito, na escola, aonde você estiver, na sua mente, você tem que estar sempre em espírito, falando com Deus em salmos, pensamento ali, mentalmente mesmo, em espírito. É isso que a palavra de Deus diz, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluias. Você tem que estar sempre em espírito. Nós temos que estar sempre em espírito, louvando a Deus, adorando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha aí, espirituais. Aleluias. E com gratidão em vosso coração. Temos sempre que ser grato pelo que Deus fez e faz e continua fazendo por nós. Aleluias. Deus, ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele mandou o Senhor Jesus a essa terra para morrer por nós, para nos dar o direito da salvação, da vida eterna. Hoje, nós temos direito da salvação. Só basta a gente nascer de novo. O Senhor Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você tem que nascer da água e do Espírito Santo. É forte isso. Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, nascer da água é o batismo na água. Quando você se batiza nas águas, você está morrendo para o mundo. A nova criatura está indo embora, está morrendo. Você está morrendo para o mundo. E nascer do Espírito é deixar o Espírito Santo fazer morada em você. Fazer morada dentro de você. Deixar ser usado por Deus. É Deus fazer morada em você. Aleluia. Isso é nascer da água e do Espírito. E quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aleluia. E tudo que fizerdes, tudo que a gente for fazer, tudo, qualquer coisa que a gente for fazer, seja em palavra, seja em ação, nas obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Ou seja, tudo que a gente for fazer, seja em palavra ou falar, seja em ações, nas obras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça
a Deus. A Deus Pai. Então nós temos que dar graças a Deus Pai, por cuidar da gente, por nos receber como filhos. Aleluias. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Deus, ele tem te dado tanto livramento que você nem percebe. Às vezes você percebe, mas tem livramento que você não está nem vendo. Tem coisa que acontece para te atingir, que Deus manda anjo para te livrar e você nem vê, nem percebe. Porque o mundo espiritual é assim. Você não consegue ver o lado espiritual. Deus, ele é muito bom com a gente, com você, comigo, com nós. Deus é maravilhoso. Então seja grato. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito a você. Amém? Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, aceite ao Senhor Jesus pelo bem da sua alma. Vá a uma igreja mais próxima de sua casa, uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra de Deus. Amém? Que pregue o que está na palavra de Deus, que viva o Evangelho de Cristo, que pregue o Evangelho de Cristo, da salvação. Se batize, chama esse pastor, fala para o pastor que você quer nascer de novo, quer se batizar nas águas e nascer do Espírito Santo. E entregue a sua vida totalmente ao Senhor Jesus. Aceite Ele, confesse Ele. Amém? E aí Deus vai lhe dando sabedoria para você continuar firme nos caminhos dele até o último dia da sua vida. Aleluias. E quem faz isso, ele não perde não. Porque no final, a recompensa vai ser muito grande. Você já imaginou morar eternamente, pelos séculos dos séculos, com Deus, com o Senhor Jesus, com todos os salvos e com os santos anjos de Deus, na cidade santa, na Nova Jerusalém, aquela cidade toda feita de ouro puro, a praça da cidade feita de ouro puro. Aleluias! Uma cidade toda feita de ouro puro, a cidade santa. A praça da cidade de ouro puro. O muro de jaspe. Você tem uma casa lá. Jesus, eu tenho minha casa lá, você tem a sua casa lá. Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Tem muita morada lá. A sua morada está lá esperando. Só que essa morada é para os vencedores, aqueles que forem salvos. Aqueles que não forem salvos, misericórdia, a morada deles vai ser no lago de fogo. Vai morar eternamente no lago de fogo, junto com Satanás, com os anjos caídos, até essa parte que ele trouxe, e com todas as pessoas que não quiseram saber de Deus. Com todas as pessoas que não quiseram saber de Deus, ou seja, os filhos da desobediência que não quiseram saber de Deus. Esses sim vão morar eternamente no lago de fogo, com o diabo e os seus anjos, pelos séculos dos séculos, gritando, sendo queimado de dia e de noite no lago de fogo. Você já imaginou um lago feito de fogo? Que a pessoa perde a morte e a pessoa não morre? Sendo queimado ali. Um verme ali que não morre também na carne da pessoa. Porque lá a Bíblia diz que lá o fogo não apaga e o verme não morre. O fogo não vai apagar nunca. Então,
É melhor fazer o que agrada a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. É melhor fazer o que agrada a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer a Deus, ser praticante da sua palavra e obedecer a Ele, e morar eternamente na cidade santa, na Nova Jerusalém. Faça de tudo para o seu nome estar e estiver e ser mantido no livro da vida, pois somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão ser salvos. Quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, no dia do julgamento, essa pessoa morreu sem salvação. Ele não vai ter salvação. Então faça de tudo para o seu nome estar no livro da vida. Como fazer para ter o nome no livro da vida? Obedecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Sendo obediente à santa palavra de Deus. O apóstolo Tiago mesmo falou: não sede somente ouvinte, mas praticante. Então nós temos que ser praticante da palavra de Deus. Aquilo que desagrada a Deus, não faça. Aí sim, você vai estar salvo. Amém? Sejam todos abençoados pela mão de Deus, em um nome de Jesus Cristo. Aleluias. Glórias.